Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da parentalidade do Projeto pela Primeira Infância. Em nome de toda a equipe do PPI, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer tê-los conosco. Eu sou Larissa Salustiano, sou neuropsicóloga e formadora do PPI, e hoje vamos falar sobre a parentalidade atípica e a parentalidade rara. E para isso contamos com a presença da nossa colega, a Juliana Morina, mãe do João. Obrigada pela presença, Juliana. Do Anthony Daher, nosso amigo Tony, o pai do Anthony. Obrigada, Tony. E do Francisco Paiva Júnior, o pai do Giovanni e da Samantha. Obrigada, Paiva. Muito obrigada a todos por nos conceder essa entrevista. E para esse nosso encontro, nós preparamos 3 temas que vão guiar a nossa conversa de hoje. O primeiro é sobre a parentalidade. Na literatura, o conceito de parentalidade ele vem cada vez mais sendo utilizado na contemporaneidade, sobretudo nos estudos de família, para referir o campo aí dos cuidados parentais e das interações entre pais e filhos. Essas práticas parentais estão relacionadas com o processo do cuidado e socialização dos filhos por parte das mães, dos pais e até mesmo de outras pessoas pertencentes aí ao círculo familiar. Mas e quando a criança ela necessita que essas práticas parentais se ampliem diante de neurodiversidades, ou seja, de desafios que vão recrutar dos pais conhecimentos que vão além. Para entender melhor sobre essa temática, eu gostaria um pouco de ouvi-los. Juliana, será que você poderia contar um pouquinho sobre a sua história com o João? Claro, Larissa, claro, será um prazer. É um grande prazer, na verdade, dividir a minha história, porque com você e com todo mundo que está ouvindo, porque durante a nossa jornada, uma das coisas que mais nos ajudou foi ouvir a experiência de outros pais. Muito mais do que sentar para conversar com um médico ou com um especialista, eu acho que ouvir a experiência de outros pais nos ajudou muito a construir a nossa própria história. Então, eu acho que compartilhar, antes de mais nada, é um ato de gratidão por todas essas famílias que vieram antes e compartilharam, né? Eu acho que eu posso começar apresentando o João. O João é um menino de 3 anos, ele tem um riso super fácil, uma gargalhada que contagia todo mundo, e ele ainda ama muito um colinho e adora tudo que faça barulho chama a atenção dele. A nossa história já está completando 4 anos, apesar do João ter 3, né? Ele é meu primeiro filho, a minha única gestação. Ele foi muito desejado. É o primeiro neto do lado da minha família. E foi ainda na gestação que a gente descobriu que o João nasceria com microcefalia, né? Por volta de 6 meses, em um exame de ultrassom de rotina. Assim, eu não tive nenhum sintoma que me levou ao médico, nada disso. Na verdade, era um exame de rotina e por conta disso, todo o processo, ele foi um processo muito difícil. Porque mesmo a gente tendo, né, assistência médica e todo o acompanhamento especializado que era necessário, a gente sempre teve pouca informação, né, do que viria a acontecer. Eu fui encaminhada para um setor de gestação de risco. Toda a minha expectativa e idealização de uma gestação que fosse tranquila e natural, mais próximo do natural, sem tantas intervenções médicas, não foi possível. E a frase que eu mais escutei nos 3 meses finais da minha gestação foi que meu filho tinha uma lesão imensa no cérebro. Mas, contrariando todas as expectativas, o João nasceu super bem. Ele não precisou ir para UTI. A gente teve alta juntos. Ele conseguiu mamar bem. E a primeira sensação que eu tive quando o João nasceu foi a sensação de gratidão mesmo, né? Acho que isso eu nunca tinha me sentido tão amada pelas pessoas, né? Porque estava todo mundo à nossa volta e nunca tinha visto um bebezinho tão lindo como era o João.
Quando o João completou 6 meses, eu optei por voltar ao trabalho. E nessa época, o João já fazia umas 4 sessões de terapia por semana. E a gente optou por colocá-lo na escola. Então, essa foi a primeira experiência que a gente teve de ficar distante do João e o João na escola. Esse também foi um outro processo complicado, porque eu nunca tinha ido visitar uma escola pensando em questões mais inclusivas, né? Então, eu visitei 7 escolas, dessas 7, só uma era totalmente acessível. Ou seja, eu conseguiria entrar com um carrinho de bebê, porque na época o João nem usava a cadeira de rodas, mas era difícil acessar sem o carrinho mesmo. E a gente optou por uma escola que oferecesse bastante cuidado. Na época eu entendia que o João era só um bebê que precisava de 6 meses, que precisava ser atendido com um bebê de 3 meses. Então foi tranquila essa primeira entrada, né? Nesse primeiro ingresso na escola. Mas ele ficou só 3 meses porque ele teve um problema respiratório sério, precisou ir para o hospital e nos próximos anos a gente precisou deixá-lo longe da escola. E a gente investiu bastante durante do 1 ano até os 2 anos em terapias, né? Então o João fez aí uma média de 7 terapias por semana. Era uma agenda bem sana para ele e para todo mundo. A gente tinha uma rede de apoio que era formada pelos meus pais, por uma pessoa que cuida hoje do João, que eu gosto de chamar ela de terceira avó, porque ela é quase uma avó, em todos os sentidos. E foi nessa fase também que o João começou a usar a cadeira de rodas. Eu acho que esse também é um outro divisor de águas, porque, de repente, realmente o João, que antes era só visto como um bebê grande, ele passou realmente a ser entendido pelos outros e por mim mesma como uma criança com deficiência, porque esse foi um marcador, acho que físico, assim, né, grande. Com 2 anos e 6 meses, o João entrou novamente na escola. A gente optou por colocá-lo na escola porque a gente entendia que ele estava sendo olhado muito nas questões terapêuticas, mas que a gente não estava conseguindo olhar para a questão da infância do João, né? Então ele tinha uma agenda imensa, mas não tinha coleguinhas, ele não tinha lazer, ele só ficava fazendo terapias, né? E aí foi nesse momento que ele entrou na escola, foi um segundo ingresso bem diferente do primeiro. Eu não visitei tantas escolas, eu já tinha entendido melhor sobre o que era o papel da escola em relação à inclusão, então foi mais tranquilo mesmo. E, infelizmente, em março ele voltou a ficar em casa por conta do momento que a gente está vivendo agora, né? E ficar em casa foi interessante porque eu pude observar melhor o meu filho. Eu acho que depois da licença maternidade, esse foi o momento que eu fiquei mais tempo com o João. E eu consegui aprender muito com ele, olhar para todas as potências que ele carrega dentro dele. Acho que antes eu não conseguia ver tudo isso, então tem sido um tempo rico de aprendizado. Acho que a nossa história é essa. Nossa, Juliana, obrigada. Que linda história e muito obrigada mesmo poder compartilhar com todos nós. Que bom ouvir um pouquinho dessa sua história. Fico muito feliz. Tony, será que você também poderia contribuir e dividir um pouquinho como é que foi o seu caminho, o caminho de você e da sua família até o diagnóstico do Anthony? Claro, primeiro eu gostaria de agradecer muito, Larissa, pelo convite. Boa tarde, Juliana, um prazer. Francisco, mais uma vez, um prazer também falar com você e revê-lo. Parabéns pela luta, né? Eu digo para Juliana, uma luta de uma mãe feliz, mas também que luta dia a dia para oferecer melhor qualidade de vida para o seu filho. Isso é muito importante. A nossa história foi um pouco diferente, foi difícil o diagnóstico, né? O Anthony nasceu com pé torto congênito, hoje ele tem 11 anos de idade, né? Ele nasceu em 2009, com pé torto congênito, mas até aí muitas crianças nascem com pé torto congênito, né? Então usou gesso durante 8 meses, ele andou com 1 ano normal,
ele só demorou muito para falar, né? Mas até aí a gente achava normal que muitas crianças demoram a falar. Ia para o pediatra de 15 em 15 dias, o pediatra falava, não, o menino está muito bem, vocês estão mimando ele muito, por isso ele está demorando para falar. Então ele começou com 2 anos de idade a falar palavras, né? Mas não formava frases, né? Então ele tinha dificuldade nesse sentido. E a gente, como era o primeiro filho, né? E até o momento só temos ele, então a gente não tinha experiência com criança para entender qual é o momento que tem que falar mais, qual é o momento, como que é, né? O desenvolvimento dessa criança, se está tendo atraso no comportamento, não é somente atraso na fala. Então decidimos colocar ele na escola com 3 anos de idade, né? E quando ele começou a ir para a escola, começamos a perceber, comparando ele a outras crianças da idade dele, esse atraso no comportamento e na fala grande, né? E além disso, ele começou a ter infecções, né, respiratórias muito grande e repetitivas, né? Quase toda semana, toda semana. Mas a luta também, de novo, continuamos a luta, levamos ele de novo em vários médicos, cada um falava uma coisa. Depois de 3 meses, né, de procurar muitos médicos, fonos, etc., aí o pediatra dele falou, vamos levar ele no neuropediatra. Aí marcamos com o neuropediatra, né? Naquela época ele tinha fila de 6 meses, conseguimos encaixar ele rápido. Eu lembro que ele teve que atender gente num feriado, né? E ficou com a gente umas 4 horas, o neuropediatra. Examinando, até o próprio neuropediatra, ele achou que tá normal, mas ele precisa mais de interação social. De tanto que a gente insistiu que precisamos descobrir o que está acontecendo, ele acabou dando uma lista, né, de exames para serem feitos, mas ele falou, olha, podem fazer tranquilo, não precisa correr nesses exames, porque eu acho que não tem nada, algumas coisas assim que eu suspeito, mas não acho que são nada importante, mas você precisa trabalhar mais a fono, a interação social, etc. Aí, quando a gente começou a fazer esses exames, aí que veio o choque, né, grande, que descobrimos que ele tem uma doença ultra rara chamada mucopolissacaridose, ele tem o tipo 2, ou a síndrome de Hunter, uma doença de erros inatos de metabolismo, doença lisossômica, que é uma falta de uma enzima, né, dentro da célula que é responsável, vamos dizer assim, para reciclar, né, aquele lixo chamado glicosaminoglicano que acumula dentro da célula e leva ela até a morte. Então, uma doença multissistêmica acomete todos os órgãos do corpo, né, desde sistema nervoso até ponta do dedo, tudo acomete e leva a óbito em poucos anos de vida. Então, foi um choque muito grande e a dificuldade, independente se você tem condições materiais ou não, a dificuldade de levar num médico que entende o que está acontecendo com o teu filho. E para esse tipo de doenças específicas, você precisa de um geneticista. E como temos poucos geneticistas no país, né? Então foi uma corrida contra tempo para achar o geneticista correto, né? Que era naquela época, você conhece, Larissa, a doutora Chong, né? E começou a nossa saga. Por que a nossa saga? Como uma doença que leva à degeneração de uma forma rápida, então você precisa de uma equipe multidisciplinar de fono, de físio, de psicóloga trabalhando com ele, de oftalmo, de cardiologista que entende o que está acontecendo para ver se não está tendo problemas também cardíaco, de clínico geral. Você precisa de acompanhamento muito grande, neurologista. Também ele começou a ter problemas de hérnias, então fizemos uma cirurgia, depois começou a ter problema no andar dele, outra cirurgia, você precisa de um ortopedista que entende o que está acontecendo com ele. Então aí nossa vida mudou completamente, especialmente na busca de um tratamento que consegue, vamos dizer assim, estacionar o avanço da doença enquanto não tem a cura. Porque cada dia que a gente perde é um dia que está degenerando. Até aí o Anthony ele perdeu a fala completamente
e a nossa luta foi tão grande que a gente teve que ir até o fim do mundo para buscar alternativas terapêuticas. E agora, graças a Deus, ele está numa pesquisa que a gente conseguiu trazer do Japão, que consegui, através dessa pesquisa, estacionar a doença. Ele está melhorando bastante. Hoje ele é uma criança de 11 anos, bem grande, alto, que tem saúde muito boa fisicamente. Ele tem algumas limitações, claro, por causa da degeneração óssea também tem algumas limitações, né? Mas ele anda bem, mas com limitação. E na fala ele não consegue falar. Ele está tentando falar, mas é difícil. Ele fala, me dá copo, dá água. Está começando, e isso é muito importante para nós. Lembrando que na doença dele, aliás, todas essas doenças são um pouco confundidas, né, de 2 a 4 anos, quanto a criança tem com o espectro de autismo, porque ele gera a consequência dessa doença, ela gera um espectro parecido com autismo. Então, no início, para a escola, para tudo, tem que ter uma escola especial. Tem método ABA, que é o mesmo método aplicado para crianças autistas. Ele toma medicamento para dormir parecidos com os medicamentos que também os autistas tomam. Então, na parte neurológica, ele apresenta muita coisa similares às crianças autistas. Está melhorando bastante na atenção. Agora ele dorme muito bem, a atenção dele é muito boa. Então, praticamente hoje nós podemos falar que conseguimos estacionar a doença. Agora nossa luta é curar a doença dele, curar ele, e além de curar ele, tentar trabalhar para ter uma regeneração neuronal, porque meu sonho é ele voltar a falar pelo menos o básico. Mas se Deus quiser, a luta continua. É um prazer estar aqui ouvindo os relatos dos pais e mais que lutam dia a dia, né, com todo o amor, e nunca perdem esperança. Muito obrigado. Exatamente, Tony. Eu que agradeço imensamente. Tive a oportunidade de conhecer, né, um pouco a sua história desde o começo e fico muito feliz com tudo aquilo que você vem conquistando, não só para o Anthony, mas também para diversas outras crianças com condições de síndromes genéticas raras e diversas outras condições clínicas. Muito obrigada, viu, Tony, por compartilhar um pouco conosco a tua história. Eu que Queria também agradeço. ouvir um pouquinho o Paiva, né? Paiva, você poderia também compartilhar um pouco a história do Giovanni, a história da sua família conosco? Claro, claro. Primeiro quero agradecer, super obrigado por ter a honra de participar e poder compartilhar um pouco, ouvir essas histórias aí, né, do João e do Anthony, aí crianças sem dúvida amadas. E a minha história com o Giovanni, então eu sou pai do Giovanni e da Samantha, tenho um casal. O Giovanni tem autismo e eu costumo contar que a Samantha tem chulé, porque cada um tem uma característica, né? O Giovanni não é o autismo, a Samantha não é o chulé. Mas a nossa história com o autismo começou lá em 2009, quando o Giovanni estava com 1 ano e 11 meses. Então hoje ele está com 13 anos, a Samantha está com 11. E lá com 1 ano e 11 meses, o Giovanni não falava. E aí eu comentei com um primo meu que o Giovanni talvez tivesse, assim, não era só a fala, parecia um problema de comunicação mesmo. Então eu senti que o Giovanni não fazia muito gesto também, né? Se ele quisesse uma mamadeira que estava em cima da pia, ele tentava pegar e podia dar um cutucão em mim, podia me puxar, mas não, né? Ele tentava resolver sozinho. E comentei isso com um primo meu e ele falou assim: você já leu alguma coisa a respeito de autismo? E aí eu dei aquela parada, que na realidade deve ter sido de uns 2, 3 segundos, mas para mim pareceu 1 hora, né? E meu mundo se abriu ali e eu não conhecia praticamente nada a respeito do assunto, a respeito de autismo, e fui buscar um diagnóstico, né? Fui atrás de profissionais. Felizmente eu tive aí uma negação muito rápida, né? De alguns minutos, e já consegui partir para a ação, né? Partir para a luta e buscar um neuropediatra, psicólogo, enfim, profissionais que pudessem me orientar nessa jornada que estava começando. Isso foi no dia 26 de março de 2009
né, essa suspeita aí que foi levantada, e umas 2 semanas depois o Giovanni já estava fazendo terapia. Eu não tinha certeza ainda que ele tinha autismo, mas eu já tinha a suspeita. O neuropediatra falou que ele provavelmente teria autismo e que ele certamente teria um problema do neurodesenvolvimento. E aí começou a busca por melhores terapias, por entender mais a respeito do autismo. A Samantha nasceu 1 mês e pouco depois dessa história, então ela veio no meio desse furacão todo, né? E aí a gente começou essa luta, essa jornada, que o Giovanni tem travado aí esse aprendizado dia após dia. Chegou a fazer terapia com ABA 5 vezes por semana. Enfim, foi uma luta bem intensa. E no meio desse caminho aí eu decidi escrever um livro a respeito do assunto, porque eu vi que não tinha muita informação acessível a respeito de autismo, né? E aí resolvi, porque como eu sou jornalista, né, o meu intuito foi compartilhar essas informações de uma maneira mais acessível. E acabei escrevendo um livro sobre o assunto, e depois acabei criando uma revista gratuita a respeito do assunto, porque eu vi que o livro não ia chegar em quem não podia comprar um livro, não ia chegar de maneira tão democrática às pessoas. E aí acabei a criar uma revista gratuita junto com o pai de outra criança autista, o Martim Fanucchi, e juntos criamos aí a revista Autismo, que está aí até hoje, trimestralmente, levando informação a respeito disso. E o Giovanni, logicamente, continuou nessa jornada, hoje com 13 anos, está numa escola regular, acompanhando a turma, e tem tido aí, continua com as suas dificuldades, tem questões sociais ainda, algumas questões de comunicação, de comportamento, mas tem travado essa batalha aí de maneira muito corajosa. Que bom, obrigada, Paiva, muito obrigada pelo depoimento. Realmente, de coração, eu me solidarizo e agradeço imensamente a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história de cada um de vocês. E eu tenho certeza que esses relatos vão poder colaborar com muitos pais que possivelmente estão passando processos semelhantes, né? Ou estão em busca de respostas, né? E a gente sabe que muitas vezes, para muitas dessas famílias, né, obter essas respostas é um caminho longo e muitas vezes solitário, né? Então, muitas publicações, elas descrevem que a idade de diagnóstico na realidade brasileira ela é considerada tardia, né? Tanto para transtornos do desenvolvimento, como no caso do transtorno do espectro do autismo, quanto para outras questões clínicas, né? Como no caso das síndromes genéticas raras. Então, aí a gente consegue já dar início ao nosso segundo tema, que seriam sinais precoces e redes de apoio, né? Então, dado aí a grande importância que nós temos na intervenção precoce, demonstrada em diversos estudos, eu trago essa questão agora para o Paiva, né? Que além, né, como ele disse bem, pai do Giovanni e da Samantha, ele já se apresentou jornalista, editor-chefe de uma revista extremamente conceituada, que tem um trabalho maravilhoso, que é a revista Autismo, né? Paiva, você pode falar um pouquinho mais sobre esses primeiros sinais que vocês observaram no desenvolvimento do Giovanni? Claro, é muito importante a gente falar desses sinais de autismo, porque eles são muito sutis, muitas vezes eles são ignorados. Infelizmente, a maioria dos pediatras no Brasil não sabe suficientemente a respeito do transtorno do espectro do autismo para poder suspeitar disso e fazer um encaminhamento para um neuropediatra ou para um psiquiatra da infância e da adolescência. Então, é muito importante a gente salientar esses sinais, né? No Giovanni, principalmente, o que eu observei primeiro foi que ele não falava, como eu disse, né? Então, ele estava com 1 ano e 11 meses e não falava, e a gente ouvia aquela típica frase dos pediatras, né? De cada criança tem seu tempo, fique tranquilo, não compare, que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria condena essa frase, né? Orienta para que não seja dita. Porque a gente não pode ter a neura de ficar comparando mesmo, mas tem marcos do desenvolvimento que sim
são esperados em determinadas idades, em determinadas fases, e que precisam ser observados, né? Eu escrevi sobre uma reportagem essa semana, no final de semana agora, a respeito de uma pesquisa no Japão que dava conta de um caso de autismo para cada 32 crianças. É um número muito, muito alto, né? O número considerado aí global é o dos Estados Unidos, do CDC, do governo dos Estados Unidos, que é de 1 para 54, saiu esse ano. Mas esse estudo do Japão mostra que foi feito uma triagem com todas as crianças, que é obrigatório isso no Japão, aos 18 meses. E aí compararam os déficits nessa triagem e o diagnóstico de autismo mais tarde. Então, a pesquisa mostra que é muito importante porque todas as crianças tinham déficits aos 18 meses. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, tratar precocemente e, consequentemente, trazer mais qualidade de vida, né? Voltando ao tema aí, para não fugir, o Giovanni não falava, o Giovanni não olhava nos olhos, né? Coisa que eu, pai de primeira viagem, nunca imaginei que isso poderia ser um sinal do neurodesenvolvimento. Ele não brincava apropriadamente com os brinquedos, né? Então, se você desse um carrinho para ele, em vez de ele colocar o carrinho ali, andar com o carrinho, fazer barulho de carrinho, não, ele ia virar o carrinho de ponta cabeça e girar a rodinha, brincar com uma parte do brinquedo, ou brincar com um objeto que não fosse um brinquedo, né? Com uma tampa de alguma coisa, por exemplo. Ele se isolava, né? Então ele não procurava outras crianças, que é muito comum. Então o autismo tem muito disso, né? Não é o que a criança faz, muitos dos sinais é o que a criança não faz, o que é esperado que se faça e não faz. Então esses sinais são muito importantes que sejam vistos, né? Normalmente a criança é muito presa à rotina, né? Então assim, se você altera um pouco essa rotina, já causa aí um descontrole. Então outra coisa muito comum na maioria dos autistas é o hiperfoco ou um interesse restrito, né? Eles interessam-se por uma coisa e aí é aquilo o tempo inteiro. Então eu lembro que o Giovanni gostava muito do Pocoyo e era só o desenho do Pocoyo o tempo inteiro e tudo era o Pocoyo. Depois isso foi mudando conforme o tempo. Hoje ele ainda tem interesses restritos, ele consegue ter 2, 3, assim, não é um só, mas a vida inteira ele foi mudando, mas um interesse muito focado naquilo. Então você tem crianças às vezes que sabem muita coisa de algo, né? Parece que a criança é um gênio naquilo, porque ele foca naquele assunto. Então esses são sinais importantes de autismo que devem ser observados nas crianças de um modo geral para tentar obter um diagnóstico, uma suspeita, o quão mais precoce possível. Ai, muito obrigada, Paiva. Realmente, como é importante, né, difundir mais sobre essa questão dos sinais precoces, pensando muito nessa intervenção precoce também dos cuidados, né? Então, eu queria passar agora para o Tony, né? O Tony, que é o pai do Anthony, como eu falei, mas ele também é o presidente da Casa Hunter, que é a Associação Brasileira de Portadores da Doença de Hunter e de outras doenças raras, e também o presidente atual da FEBRARAS, que é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Tony, você poderia contar um pouco sobre quais foram as redes de apoio que a sua família teve durante o processo diagnóstico do Anthony e a importância dessas redes para vocês? Olha, os redes de apoio são muito importantes na indicação. Quando o neurologista ele fez, o neuropediatra, o diagnóstico do Anthony, foi ele que indicou a geneticista doutora Chong. E como ela havia atendido vários pacientes, né, durante a vida dela, né, de doenças lisossômicas, então ela conhecia praticamente o caminho das pedras, né? Mas ela pediu de novo porque o que acontece? Nós fizemos tudo no particular. Ela quis fazer na rede MPS, enviar de novo os exames do Anthony para confirmar o diagnóstico e confirmar o tipo. E falando dos sinais, hoje, conhecendo a doença dele, hoje se consegue fazer diagnóstico de mucopolissacaridose, que são 9 tipos, por sinais. O médico, o geneticista, até a gente que somos pais e presidente de uma associação, da experiência que a gente tem, hoje olhando uma criança que tem esses sinais, a gente consegue saber 100% se ela é portadora de uma doença chamada mucopolissacaridose.
Às vezes a gente pode confundir do tipo, né? Qual tipo? Seria tipo 1, o tipo 2, o tipo 6. Mas certeza nós vamos saber das características físicas se ela tem mucopolissacaridose ou não. Então, o pediatra, ele tem que ser o médico que entende das doenças raras, que entende de todos os tipos das doenças, para poder fazer o diagnóstico. Porque o primeiro médico da família é o pediatra. O primeiro médico, né? Após que nasce uma criança, o primeiro que vê, acompanha essa criança é o pediatra. Então, infelizmente, a maioria dos pediatras nos países não conhecem essas doenças. Então, o rede, se você vai falar rede, não teve rede de apoio no início. A gente teve que criar essa rede de apoio. Depois da doutora Chong, eu comecei a fazer contato com o Dr. Roberto Giuliani, que é hoje a maior assumidade em doenças genéticas na América Latina, um dos maiores do mundo, e comecei a viajar e assistir palestras, eventos que explicam sobre as doenças raras. Além disso, tive que mergulhar, né, em estudos, né, genéticos, pesquisa clínica, ler sobre teses, sobre mestrados de vários médicos do mundo sobre essas doenças lisossômicas, praticamente estudar isso. Todo dia estudava de 5 a 7 horas, até 3, 4 horas da manhã, estudando genética para entender. Porque, volto a falar, pouquíssimos que conhecem e entendem dessas doenças. Hoje, a visibilidade é bem maior graças ao trabalho das associações de paciente, trabalho de política pública. As doenças raras não são mais, vamos dizer assim, não é mais um tabu, são bem conhecidas hoje em Brasília, nas secretarias, até na área de medicina, no Conselho Federal de Saúde, de Medicina, que a gente criou junto com o Conselho Federal de Medicina, a Câmara das Doenças Raras. Então, hoje os médicos pensam doenças raras. Antigamente não pensavam doenças raras. Então as pessoas, os médicos, os pediatras precisam pensar, precisam também ir além. Não é somente tratar consequência. Nós precisamos tratar a causa. E para tratar a causa nós temos que entender de genética, nós temos que mapear mais, pesquisar mais. Então, o que me ajudou, se você quer considerar como rede de apoio, foi a busca das alternativas terapêuticas através de pesquisadores brasileiros e fora do Brasil, participação de eventos nacionais e internacionais para doenças raras. Essa foi, vamos dizer, esse foi o caminho que mais me ajudou. E depois tivemos que criar a Casa Hunter junto com os médicos, você lembra, participou disto, junto com os geneticistas, com os pesquisadores, com a equipe multidisciplinar, para a gente ter mais pesquisa clínica no país e para a gente mudar e melhorar o cenário das doenças raras no nosso país. Então, isso foi o caminho que, vamos dizer assim, que permitiu a entrada de mais pesquisas, e graças a esse caminho, a esse trabalho da Casa Hunter, nós conseguimos trazer as pesquisas para o nosso país. Nós estamos fazendo terapia gênica também, a Casa dos Raros, né? A Casa Hunter, junto com o Instituto de Genética, criou a Casa dos Raros, onde ela está liderando 2 terapias gênicas, uma delas das doenças do meu filho, que é a cura. Nós estamos construindo, agora está em fase de construção, o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras, que será inaugurado ano que vem em Porto Alegre. Então, se não fosse esse trabalho de apoio de todos médicos, geneticistas, farmacêuticos, empresários, físio, você, Larissa, junto com toda a equipe do Day Hunter, todos vocês permitiram que a gente cresça nesse sonho e que a gente consiga realizar esse sonho até em poucos anos, né? Se a gente vai ver Casa Hunter 6 anos, nós conseguimos muita coisa. E a esperança e a milagre do amor. Eu acho assim, se a gente acredita desde o início que nós vamos ultrapassar todas as barreiras e não ceder, vamos dizer assim, não ceder às negativas, né, dadas para a gente por próprios médicos. Um dos médicos que diagnosticou, Anthony, me falou que dá amor, curte ele o máximo, que não imagina que ele tem um câncer muito raro, que não tem como viver mais que 10 anos. Eu falei para ele, olha, eu não sou médico, e naquele momento não entendia nada de saúde nem de medicina,
Mas eu te garanto que a medicina está avançando muito e não vou permitir que isso aconteça, vou salvar meu filho. Então, nós temos que acreditar, realmente a medicina está avançando, mas precisamos buscar todas as novidades e não esperar acontecer. Nós temos que fazer acontecer. E juntos, com as pessoas do bem, com as pessoas que querem mudar essa realidade triste, onde mais de 30% que tem diagnóstico genético morre antes de 5 anos de idade. Precisamos juntos mudar essa realidade triste e acabar com ela. Nossa, Obrigado. Fico muito, muito feliz. Que bom ouvir as tuas palavras, são sempre muito encorajadoras para todos nós e que isso realmente fique cada vez mais forte, levar realmente o conhecimento, propagar o conhecimento e levar essa força que você e toda a equipe da Casa Hunter sempre tiveram. Muito obrigada, Tony, realmente demais pelas suas palavras. E vamos ouvir agora também um pouquinho a Juliana. A Juliana, além de mãe do João, né, Juliana, ela também é fonoaudióloga e ela é diretora do Instituto ABCD, né, que também tem uma experiência muito rica para compartilhar como mãe, não é mesmo, Ju? Poderia contar um pouquinho, então, sobre a questão do diagnóstico do João para a gente? Sim, sim. Como eu disse, né, o diagnóstico do João, ele foi feito ainda na gestação. E, inclusive, ouvindo os relatos, eu fico pensando que, apesar do diagnóstico do João ser um diagnóstico diferente, porque num exame de imagem a gente conseguiu identificar, teve também um processo, porque num primeiro momento, quando eu fui fazer o ultrassom, a médica aqui, né, do laboratório me disse, a primeira coisa que ela me disse, ela foi: você não bebe água? O seu feto está em sofrimento. E aí, eu, por ser da área da saúde, eu me lembro muito que essa palavra ficou na minha cabeça, a questão do sofrimento, né? E ela disse assim, ó, em 3 dias o laudo vai ficar pronto, você vai no médico, porque vocês dois estão correndo risco de vida. E eu fiquei pensando, como uma pessoa diz para você esperar 3 dias se vocês estão correndo risco de vida, né? Então, eu tive a oportunidade de ir até um pronto-socorro, óbvio que eu saí de lá e fui para um pronto-socorro. E nesse dia, a médica que me atendeu no pronto-socorro, ela falou: olha, realmente você está com pouquíssimo líquido, é muito difícil você manter a gestação, mas tente ingerir o máximo de líquido possível. Eu fiz todos os exames, não tinha dado nada, assim, nada justificava essa redução de líquido, né? Então, eu fiquei aí durante 15 dias tomando 6 litros de água por dia, entre água, fora os sucos, as águas de coco, tudo, todo mundo que me via me dava um pouquinho de água. E aí a gente foi caminhando, né? E daí depois a gente descobriu. Aí foram vindo vários diagnósticos, e o que eu consigo dizer é que realmente falta bastante preparo para os profissionais conversarem com os pais. Eu acho que tudo bem que a gente precisa fazer exames, tudo bem que notícias precisam ser dadas, mas existe uma maneira de fazer isso, né? Então, muitas vezes, o caminho mesmo do diagnóstico, ainda na gestação, ele foi trilhado por nós, assim, por mim e pelo meu marido. Então, olha, talvez seja bom você fazer uma ressonância. Como assim, talvez seja bom? Eu vou, então, fazer uma ressonância, sabe? Como assim eu decido se eu vou fazer uma ressonância ou não? Eu não sou médica, né? Então, eu acho que a gente foi fazendo escolhas dentro do que a gente tinha de conhecimento, dentro do que era possível, até que a gente conseguiu concluir um diagnóstico. E mesmo quando a gente fechou, né, o diagnóstico da microcefalia, também a notícia foi assim: olha, você viajou para o Nordeste? Então, como eu estava grávida em 2017, quando a médica falou isso, eu mesma já imaginei o que era, né? Porque era algo que se falava muito, mas eu não tinha viajado para o Nordeste, eu não tinha saído de São Paulo. Então, acho que isso também é uma coisa que hoje em dia pouco se fala, mas crianças continuam nascendo com microcefalia no Nordeste e fora do Nordeste. A gente trocou o nosso tópico de atenção, de discussão, mas isso continua acontecendo. Então, a gente precisa olhar para isso. E outras coisas que eu acho que marcaram bastante durante esse processo de diagnóstico foram informações que não foram dadas para a gente, né? Então, eu me lembro que eu estava com o João devia ter um ano e pouco, e a gente estava numa viagem na praia. Tinha uma senhora do meu lado,
cadeirante, ela falou assim, seu filho tem paralisia cerebral? Eu falei, não, ele tem microcefalia. E depois eu fiquei pensando, nossa, mas ele tem paralisia cerebral sim, porque é consequência disso. E foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre paralisia cerebral, porque sobre microcefalia não tinha quase nada. E aí, de repente, eu descobri que existiam classificações motoras para paralisia cerebral. Porque ninguém também me contou isso, eu não sabia disso. E dentro dessas classificações motoras, a gente tem um grau que vai de 1 a 5. O João era classificado no 4, e nunca ninguém tinha me contado isso. Eu fiz, porque você fui fazendo checklist, sabe? Enquanto mãe, fazendo, olhando. E aí eu também descobri, sozinha, estudando, que é muito raro uma criança mudar de grau. Então, uma criança que é nível 4, ela continua sendo nível 4. Então, todo o nosso investimento, que era imenso para tentar fazer com que talvez ele alcançasse objetivos tão distantes, a gente mudou totalmente a intervenção terapêutica para que ele conseguisse ter mais participação, mais adaptação ambiental e que o ambiente se adequasse à necessidade dele e não que ele se adequasse ao ambiente. Mas isso foi uma coisa que, mesmo passando com neurologistas indicados, com fisiatras, com psicólogos, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, eu descobri isso lendo o manual de um assento que eu tinha achado que era interessante e eu fui ver se era indicado para o meu filho e não, e estava escrito que era indicado só para crianças até grau 3, e aí eu fui descobrir o que era grau 3. Então, eu acho que isso tem um impacto muito grande na vida das crianças, porque durante um ano a gente ficou investindo muito em como o João sentaria, por exemplo. Depois que a gente descobriu isso, que a gente, então ele vai precisar de usar uma cadeira de rodas mesmo. Ele sentou na cadeira, ele mudou função manual, ele mudou alcance, ele conseguiu se alimentar melhor, porque eu estava com o foco dele sentar, eu falava que eu queria que ele sentasse, eu imaginava que isso seria alcançado num tempo curto, ninguém me contou o contrário, e a gente estava ali limitando uma série de funções que ele adquiriu muito mais facilmente, só com uma mudança de postura. Então, eu acho que o processo diagnóstico, você descobrir um diagnóstico, ele é importante, e você se aprofundar e entender quais são as possibilidades dentro desse diagnóstico faz toda a diferença para a família e para a criança. Então, acho que esse diálogo entre o profissional, né, entre o especialista, e aí eu concordo muito que são poucos, na verdade a gente tem poucas especialistas que realmente entendem, né, então a gente acaba indo para um lado e para o outro, muito sem saber qual direcionamento a gente vai seguir e se tornando autodidatas nas áreas, né, de desenvolvimento do nosso filho e optando por fazer escolhas, que às vezes seria muito mais fácil se a gente tivesse talvez um apoio e essa rede de apoio, né, que muitas vezes como eu coloquei no começo, muitas vezes eu encontro por trocas pelos pais e não só com os profissionais. Nossa, Ju, obrigada por esse depoimento extremamente importante. Eu acho que só vem realmente reforçar o quanto precisamos cada vez mais levar as informações reais, né? E quantos outros pais estão passando por situações semelhantes agora, nesse exato momento, ouvindo o nosso bate-papo, né, de hoje, né? O quanto é importante realmente levar essas informações de orientação, né? E com essa possibilidade aí, né? Infelizmente, podemos falar dessa questão de uma rede de apoio, muitas vezes sem tanta estrutura, é uma pena, mas eu acho que esses trabalhos nossos de realmente falar sobre e trazer informações, fazer materiais de divulgação, acho que vem a ajudar um pouco sobre isso, né, para diversos profissionais e também para profissionais da educação, né? O Tony falou muito bem sobre o pediatra, é o primeiro contato, e depois a gente tem o professor de educação infantil da creche também, que é uma pessoa que está lá em contato dentro de idades muito iniciais da vida das nossas crianças, né? Então aí, pensando um pouco da escola como sendo uma possível rede de apoio, a gente chega então no nosso terceiro tópico da nossa conversa. Então, durante aí a pesquisa de mestrado da nossa colega do PPI, Adriana Amaral, né, ela ouviu nessa sua pesquisa pais e mães, né, com filhos de 0 a 6 anos, em 2 escolas públicas de municípios distintos. Então, a gente colocou aqui, destacou alguns dos trechos relatados por essas famílias durante as entrevistas.
Então, a primeira, ela relata da seguinte forma: nas reuniões, as professoras indicam, tipo assim, seu filho não está falando muito bem, acho melhor passar numa fonoaudióloga. As professoras daqui não são somente professoras, elas têm mais de uma faculdade, tem psicólogas, fonoaudiólogas, então elas conseguem observar. Aqui, as professoras já indicam, tipo assim, ela está com dificuldade para tirar a fralda, está com dificuldade na fala, seria melhor você passar direto num posto de saúde, melhor conversar com o fonoaudiólogo. Pelo menos nessa escola aqui, elas estão sempre atentas. Então, sobre aí o papel da escola na educação infantil ou na creche, na observação desses sinais de alerta que nós estamos falando, eu gostaria que vocês três comentassem a partir da experiência de vocês, né? O Tony falou um pouquinho, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, Tony. Como é que foi essa questão da entrada do Anthony na escola? Olha, no início não foi tão fácil, porque ele estava muito apegado, né? Como ele demorou para entrar na escola, então ele queria ficar com a professora. Praticamente, ele ficava no colinho da professora, né? O tempo todo, enquanto ela estava, entre aspas, dando aula para as outras crianças. Ele se apegou muito, né? Muito na professora. E chorava muito no início, né? Chorava muito, né? Para ir e não via a hora, né? De voltar para casa. Aliás, até hoje, claro, durante esses 4, 5 meses não está indo, né? Mas até hoje a escola que frequenta tem o método ABA, tem 2 AP que cuidam dele porque ele é grandão, né? E, na hora ele vai para a escola, ele desce, até tá tudo bem, né? Mas na hora ele sabe, na hora que ele tem que voltar para casa, ele não vê a hora de voltar de voltar para casa, né? Então, só sentimos isso, que ele não queria ir para a escola só no início, mas depois ele acostumou, né? Depois ele acostumou. E o engraçado, ele é uma criança que você pode moldar ele. Eu acho que por causa do método ABA, né, que trabalham com ele, então uma criança que ele acostuma nas disciplinas. Aquilo que você coloca para ele como regra, ele aprende, parece que a memória dele grava aquilo, ele vai fazendo aquilo. Então, isso que a gente percebe foi super importante. Aliás, a escola é a segunda casa, né? Especialmente para esse tipo de criança que eles precisam de um cuidado diferente, de um trabalho diferente, porque muitas vezes, mais que você quer trabalhar com ele em casa, especificamente os pais, né? Eu, por exemplo, não consigo trabalhar com ele porque ele sabe vou fazer tudo que ele precisa à vontade, né? Só vou dar carinho, beijo nele. Então não consigo colocar regras para ele. A mãe ainda consegue melhor, né? Doutrinar ele, né? Só que o que a gente percebe dentro de casa, quando vem psicóloga para trabalhar com ele, ou a físio, ou qualquer profissional, tem um quarto para ele específico para fazer todo o trabalho com ele, né? Então, quando alguém chega desses profissionais, ele vê esse profissional dentro de casa, ele foge. Aí 2 pessoas têm que carregar ele para colocar ele dentro do quarto. Ele não quer entrar de jeito nenhum, porque ele sabe que naquele momento ele vai ficar 1 hora, sabe, doutrinado, ele tem que fazer aquilo, ele não gosta, então ele tenta fugir. Mas uma vez ele entra, acabou. Muda totalmente, ele sabe que ele tem que fazer aquilo que sempre fez e pronto. Então acho até engraçado, né, isso nele. Ele sabe que ele vai fazer, sem precisar falar, só de olhar dele você entende que está querendo. Agora, você falou uma coisa super importante. Além do pediatra, do médico que acompanha, que consegue perceber, especialmente quanto as mães trabalham fora e precisa deixar a criança com 6 meses na creche, com 1 ano, essas creches ou escolas têm que estar preparadas, porque elas que conseguem, né, chamar a atenção para um tipo de diagnóstico ou para algum tipo de problema mais que a própria família, né? Porque eles estão vendo
de fora estão fazendo o comparativo muito mais fácil. Os pais, difícil, especialmente os pais na primeira jornada, né? O primeiro filho ou filha, é difícil eles conseguem enxergar essas diferenças no primeiro ano de vida, muito difícil, até nos primeiros 2 anos de vida. Mas a escola ou creche, se você tem professores treinados, capacitados, eu tenho certeza eles conseguem fazer o relatório perfeito para qualquer médico fazer o diagnóstico mais rápido. Eu tenho Sim, já certeza começa disto. a levantar esses primeiros sinais, né? Exatamente. Então, aí que é super importante fazer capacitação, educação continuada, não é somente para os médicos, clínico geral ou para o pediatra, também para professores de escola da primeira infância. Isso é fundamental. Aonde você consegue fazer o diagnóstico precoce, e tendo o diagnóstico precoce, tudo muda. Tudo muda. Aí você consegue ter um manejo adequado, eficaz, um tratamento eficaz e uma vida sobre vida fantástica, né? Pode até salvar a criança, né? Exatamente. Muitas vezes você salva ela se você fizer o diagnóstico abaixo de 1 ano de idade, muitas vezes você consegue fazer um tratamento que a criança vai ter uma vida perto de normal. É isso que falta no nosso país de verdade. Em todos os estados, tem um estado melhor, outro pior, mas eu falo em nível geral, falta essa capacitação. Uhum. Acho que de levar também essa possibilidade para essas famílias, né? Então, a educação infantil, acho que tem todo esse aporte, né? De conseguir estar mais próximo. Muitas vezes a criança fica muitas horas lá na escola, como você bem disse, então é a pessoa que está em contato direto e observando o processo de desenvolvimento dessas crianças, né? O Obrigada, Tony, interessante pelas suas colocações. imagina, o interessante que não tem só aquela criança, ele está observando e fazendo comparativo com outras. Então Exato. seria fundamental, né, o relatório, o parecer desse profissional para a família, porque a família pode levar para um médico e fazer realmente diagnóstico correto se houver uma doença ou não. Exatamente. Muito obrigada. É realmente extremamente importante suas colocações. Foi muito, muito importante mesmo. E Obrigado. gostaria de ouvir agora um pouquinho para você, Paiva. Como você e a sua família, vocês observam essa relação entre família e escola? Olha, uma relação super importante. Além do que a Juliana já disse, desse despreparo de muitos médicos, né, que eu relatei, o despreparo para o autismo, a Juliana falou do despreparo de lidar com o ser humano, né, de dar uma notícia ou de indicar o que deve ser feito. Esse preparo também é necessário para as escolas, né, que tem a oportunidade aí, como o Tony ressaltou, de levantar uma suspeita, né? Eu era pai de primeira viagem, eu não tinha outra criança para eu ter referência, né, para fazer essa comparação. E a escola tem, né? A escola tinha isso em tempo real, né? Quando o Giovanni não falava ainda, com 1 ano e 10 meses, aí 1 mês antes da suspeita dele, que eu costumo dizer, diagnóstico não era um papel, né, um laudo, porque eu nunca esperei isso, o que é muito importante, né? Meu livro chama Autismo Não Espere, Haja Logo, pensando em famílias que ficam atrás de um laudo para começar a agir, né? Não, vamos agir primeiro e vai nessa busca paralela, né? E aí eu coloquei o Giovanni na escola porque eu pensei, poxa, ele não tem relação nenhuma com outra criança, talvez seja isso, né? Esse estímulo está faltando para ele falar, para ele procurar outras crianças e tudo mais. E quando houve essa suspeita, o primeiro lugar que eu fui foi para a escola. Foi o primeiro. Na época, a mãe do Giovanni estava grávida da Samantha e eu não quis contar para ela essa suspeita no primeiro dia, né? Eu fui contando em doses homeopáticas, eu demorei 7 dias para contar. E aí eu fui na escola, sem ela saber, né? E lá na escola eu ouvi deles, né? Olha, tá aqui, já estava marcado uma reunião com vocês para daqui 2 semanas, porque a gente queria relatar que o Giovanni despertava algum cuidado, porque ele tinha alguns atrasos observados aqui em relação às outras crianças. E aí a própria escola, a diretora, falou na época para mim, que bom que você veio, que bom que você notou isso e que você está aberto a isso, porque a gente tem muita dificuldade para relatar isso para os pais.
Tem pais que a gente fala uma coisa dessa, o pai tira a criança da escola, porque acha que é um insulto, né? Tá colocando defeito no filho perfeito deles. Então, tem dois lados essa história, né? Famílias que não estão abertas a isso e escolas que não estão abertas a isso. Então, assim, muito importante essa relação da escola para levantar a suspeita e para trabalhar nisso junto, né? Eu lembro que, como eu não conhecia quase nada do autismo, e eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer uma terapia, sendo que eu não sei nada dessa terapia, que eu não posso fazer uma continuidade em casa, não posso exigir nada do profissional. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de aba. Fiz curso de um monte de coisa na época. E então eu fui fazer um curso de iniciação ao aba, né? Eu não queria ser um profissional de aba, mas eu queria saber o que era, o que faz, né? E como eu poderia ajudar. E lá no curso de aba eu fui saber que existia o papel da mediadora escolar, né? De uma pessoa que podia fazer a mediação. Eu não sabia, a escola não me deu essa orientação. Enfim, eu não era da área de saúde nem de educação, né? Ainda não sou, mas as pessoas não orientam, né? Como a Juliana disse, poxa, como que o médico não orienta que tem níveis, né, diferente aí da paralisia cerebral? Então, assim, do mesmo jeito, né, aconteceu comigo de descobrindo algumas coisas na minha busca pessoal. E aí eu descobri que tinha o papel do mediador escolar. E aí fui atrás e isso fez toda a diferença para o Giovanni. Toda a diferença. A vida acadêmica dele é antes do mediador e depois. Porque ele fez, assim, foi um desenvolvimento fantástico até ele chegar nos 8 anos de idade que ele pôde ficar sem mediador, né? Então, o papel da escola é muito importante na suspeita, no suporte, no tratamento, em todas as etapas, porque a criança fica na escola 1/3 do dia, pelo menos, né? Em alguns casos, mais que isso até. Então, é uma rede de apoio totalmente necessária e, como o Tony destacou, tem que estar preparada. Se você não está preparado, não abra uma escola. Não seja profissional de educação se não for para estar preparado. Assim como eu disse de muitos pediatras e outras especialidades médicas que acabam não conhecendo suficientemente o autismo, os profissionais de educação também têm que conhecer, também têm que estar preparados, porque hoje é uma realidade que os autistas não estão mais trancados em casa, não estão ficando mais escondidos no quarto, né? Eles estão ocupando o que é de direito, estão sendo cidadãos e estão conseguindo estar na sociedade, sendo mais aceito hoje em dia, né? Então tem que estar preparado para isso. Muito legal. Acho que mostra bem essa questão também do quanto é importante a gente manter essa relação, né? E a necessidade de uma comunicação mais fluida, tanto por parte da escola como também por parte dos pais, né? Construir essa ponte, fortalecer essa relação para que realmente a gente consiga beneficiar cada vez mais as nossas crianças, né? E Juliana, obrigada, viu, pai? Foi muito bom as tuas colocações. Ju, dentro da tua experiência como mãe, né? Como é que você e a sua família observam esse papel? Você contou um pouco dessa sua história, né? Do João, de uma entrada inicial e depois de uma outra entrada. Como é que você observa, né, o papel, não só da escola, mas também dos educadores na vida do João? Eu vejo a escola como o ambiente mais natural para o João, né? Acho que como o Tony colocou, a nossa casa, a família, é um ambiente super controlado. Porque se o João faz um som, eu já sei se aquilo ali é sono, fome ou se ele está com a fralda suja, assim. Eu consigo olhar e saber. E na verdade, isso é muito bom, porque mostra o nosso vínculo. E, por outro lado, as outras pessoas não vão conseguir identificar isso. Então, é preciso que ele esteja inserido na sociedade para ele conseguir adequar a sua forma de comunicar, a sua forma de interagir. E a gente só consegue isso, na minha opinião, com uma criança na escola, né? E quando a gente pensa, né, numa criança com deficiência ou com alguma condição específica, é necessário ter uma mediação. Não adianta só eu pegar a criança e colocá-la numa sala de aula, porque a gente tem todo um ambiente, uma sociedade, se a gente vai pensar, que está bem despreparada para lidar com qualquer tipo de diferença, né? Seja ela né, com qualquer característica que seja diferente do que a gente está acostumado ou que a gente classificou em algum momento como aquilo que seria esperado.
Então, o professor tem esse papel de mediar, né? Eu acho que é o professor que vai realmente conseguir fazer com que a inclusão de fato aconteça, porque você ter uma criança com deficiência na sala de aula não é inclusão, né? Eu acho que isso tem que ser bem colocado. Um dos meus maiores medos, quando o João entrou na escola, aos 6 meses, ou agora, quando ele já tinha 2 anos e 6 meses, era o fato do João ser uma criança muito tranquila. Então, meu medo é que ele ficasse num canto, quando ele era bebê, num bebê conforto, e se ele ficasse ali 6 horas, ele ficaria ali 6 horas. Se ninguém falasse com ele, ele continuaria ali. E o mesmo aconteceu agora, quando ele tinha 2 anos e 6 meses, né? Nesse momento, quando ele entrou na segunda vez na escola, a gente foi acolhido pela coordenadora pedagógica. O João está matriculado numa escola da rede municipal do município em que a gente mora. E foi super bacana porque eu consegui conversar com ela bastante, contar como o João comunicava suas necessidades, como era o comportamento dele. Mas, por outro lado, eu senti bastante falta de conversar com os professores, porque a coordenadora, ela é uma figura essencial, mas quem fica com o João no dia a dia seria um professor e uma acompanhante terapêutica também, que eu não tive esse contato, né? O João ficou na escola 3 meses e a gente não chegou a ter esse contato. Eu acho que o professor é quem, na verdade, convive com a criança, e esse contato entre a família e o professor, eu acho que é fundamental. Então, eu tive 2 maneiras de me comunicar com o professor. Primeiro, eu fiz uma apresentação do João por escrito, porque como o João não fala, eu achava que era necessário apresentá-lo de alguma forma. Então, a gente fez uma apresentação como se fosse uma carta, né, apresentando ele. E eu conversava sempre quando eu entregava o João ou quando eu pegava o João na escola. Mas eu não fazia isso todo dia, porque por eu trabalhar, eu fazia uma vez por semana, eu levava e buscava ele na escola. Então, a questão de como que o João pode interagir. O João tem 2 anos e 6 meses. A cadeira de rodas dele deixa ele muito maior do que as outras crianças quando a gente está sentado numa roda de conversa. Então, a gente tem que posicionar ele na roda. Então, como é que faz isso? Então, essa questão de, olha, talvez você pode usar um suporte, tudo isso eu fui sugerindo para a escola. Sempre, por eu trabalhar numa instituição em que a gente valoriza muito o professor, eu sempre tive bastante o cuidado de não invadir o espaço do professor. Então, a gente fica naquele, assim, eu quero sugerir, mas será que né, como que eu sugiro isso? Porque ele realmente é o especialista, mas ninguém conhece melhor o meu filho do que eu. Então, é mais ou menos esse jogo, mas eu acho que realmente é só por meio do ingresso na escola, com a mediação do professor, que eu vou conseguir que meu filho tenha autonomia e independência. E isso vai ser bom para o João e vai ser bom para as outras crianças, porque a gente precisa fazer com que as crianças, que a sociedade entenda que o mundo inclui muito mais do que as pessoas que a gente julga ser como pessoas normais, né? Muito bom. Nossa, Juliana, que bom ouvir todas essas informações e todas essas experiências riquíssimas, né? Eu acho que faz toda a diferença realmente, né? De mostrarmos que sim, existe a diversidade, existe a diferença e é bom para todos nós, né? Para toda a sociedade. Infelizmente, chegamos aí ao final do nosso encontro do podcast de hoje. Eu gostaria de encerrar pedindo aos nossos convidados que deixassem uma mensagem para as famílias que estão nos ouvindo. Juliana, você gostaria de começar? Gostaria sim, então eu quero mais uma vez agradecer. Foi um prazer dividir a minha história, ouvir a história do Tony, do Paiva. E eu vou aproveitar uma coisa que eu tenho aprendido com o João e compartilhar. E acho que até o Paiva comentou sobre essa questão do tempo. Porque é muito comum a gente ouvir, dê tempo para ele, cada criança se desenvolve no tempo. E o João tem ensinado sobre o tempo. Eu acho que realmente o tempo não é igual para todo mundo. São as nossas experiências e percepções que vão mudar a forma em que a gente entende o tempo de cada um. Existe um tempo diferente para aceitação de um diagnóstico. Existe um tempo diferente para aprendizagem, seja ela aprendizagem de um conteúdo formal para um desenvolvimento. Mas existe um tempo favorito para as coisas acontecerem, né? E a primeira infância é esse tempo ótimo de aprendizagem. Eu acho que é o momento em que a criança, enquanto o meu filho pode se desenvolver, é a fase que ele vai poder se desenvolver melhor, mas também é um momento em que a gente consegue moldar mesmo as outras crianças para que a gente consiga mostrar
que todas as crianças são capazes de aprender, inclusive aprender sobre as diferenças e sobre a diversidade, né? Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para todo mundo é que os pais, os professores, todos nós, eu assumisse esse compromisso de mostrar que normal não é ser igual, né? Ser diferente que é normal. Então, se a gente conseguir, todo mundo, investir o tempo individual com essa mensagem, eu acredito que o mundo vai ser bem melhor. Para o meu filho, claro, mas para todo mundo. Acho que para todas as outras crianças que nesse momento não têm uma necessidade especial, mas todos nós, em algum momento, vamos ter uma necessidade e ela vai ser especial para nós quando a gente precisar de um acompanhamento diferente, de uma instrução diferenciada. Então, se a gente conseguir usar esse tempo para pensar na diversidade, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Agradeço demais a oportunidade, Larissa. Nossa, eu tenho a agradecer muito as tuas palavras, Juliana. Muito obrigada mesmo, de coração. Pai, você gostaria de deixar uma mensagem das famílias que estão nos ouvindo? Claro, claro. Então, primeiro agradecer, né? Uma honra participar e poder trocar uma ideia aí. Aprendi um monte, né? O Tony eu já conhecia, prazer por conhecer a Juliana, a sua história. Quero falar aqui, né, do meu livro chama Autismo, Não Espere, Haja Logo. Então, quem puder ou tiver em dúvida, né, a respeito de diagnóstico de autismo, suspeita de algo, essa é a mensagem do livro, né? Não demorar para agir. É importante que cada um respeite o seu tempo de aceitação, de luto, de negação, mas, paralelo a isso, vá em busca de um tratamento, seja para qualquer doença ou condição de saúde. Tá com uma suspeita, vai atrás de fazer algo que possa ajudar, né? No site da revista Autismo, você consegue a revista digital impressa, gratuita, lá tem todas as instruções, dá para você pagar somente o frete e receber na sua casa, enfim. Mas a mensagem que eu quero deixar é: seja feliz hoje. Foi o que o Giovanni me ensinou. Lá atrás eu tenho praticado. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, eu não vou agendar a felicidade. Agendar a felicidade para quando o Giovanni aprender a amarrar o cadarço do sapato, quando ele casar, quando ele fizer uma faculdade, ou quando ele falar o meu nome. Foi graças a isso que eu consegui trazer aí essa jornada, curtindo dia após dia, curtindo o presente, né, sem deixar de sonhar, sem deixar de fazer planos, mas sendo feliz com o que eu tenho hoje. Então, viva intensamente o seu hoje e não deixe de buscar um futuro melhor sempre. Nossa, Paiva, muito, muito obrigada mesmo pelas suas palavras de coração. Tony, você gostaria de deixar uma mensagem? Olha, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade também de conhecer Juliana, a luta dela. Parabéns. Parabéns por pensar desse jeito, porque não é todos que pensam assim. Paiva, você é uma escola sozinho. A verdade é esta, uma simpatia é uma escola, né? Orgulho de todos os pais, né? É importante quando a gente fala da primeira infância, saber que até 2 anos de idade, desde nascença até 2 anos de idade, se desenvolve 40% do cérebro da criança. Das 2 a 7 anos, outro 40%. E depois de 7 a 18 anos, 20 anos, o resto de 20%. Então, de verdade, o mais importante, a fase mais importante da criança é de 0 ano até 2 anos de idade. Por isso, a maioria das terapias avançadas, que nem as terapias gênicas, que trazem a cura para as doenças raras, são a maioria delas, quando feita uma pesquisa clínica, querem dar para a criança abaixo de 2 anos, porque sabem se conseguem dar o tratamento, né? Para a criança abaixo de 2 anos, a expectativa de que essa criança tenha um desenvolvimento quase normal é muito grande. Então, os pais, não é somente a escola tem que estar preparada, o pediatra tem que estar preparado, também os pais, antes de começar a planejar ter filho ou filha, eles precisam estar preparados, eles precisam ter esse know-how, essa cultura, essa educação, precisam fazer aconselhamento genético também, por que não?
precisam entender que existem milhares de doenças, não é aquelas que estão no teste do pezinho, que são 6. Temos mais de 8.000 doenças raras, tem outros tipos de síndrome, né? Eles têm que ter, os pais têm que ter noção maior para começar a observar desde a nascença até todo esse tempo, essa jornada, né, da criança toda, observar muito bem para qualquer dúvida levar na pessoa certa, para ter um diagnóstico precoce, para poder ter uma cura ou pelo menos um tratamento eficaz. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Gente, gostaria imensamente de agradecer novamente a disponibilidade de cada um de vocês e as lindas mensagens e as palavras sobre um tema tão importante e tão urgente, né? Agradecemos também a toda a equipe do Projeto pela Primeira Infância e o apoio técnico da Prompt Studios. Muito obrigada pela toda a parte técnica. E peço a todos que acompanhem nossos próximos podcasts, que trarão discussões importantes sobre mitos e verdades na alimentação e no sono da primeira infância. Não percam, fique conosco. Um grande abraço. Obrigado, um abraço.